Bem, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Câmara, desta feita do dia 22 de agosto de 2023. Temos aqui duas atas para serem votadas, uma ata de 26 de julho e uma de 9 de agosto. Alguma questão em relação às atas? Podem-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Bom, antes da ordem do dia, alguns vereadores querem interpretar? Só queria fazer uma pergunta em relação às atas. Já ouvi dizer que a Câmara de Castro Marim tinha adquirido um programa para fazer atas ou retratar atas. Utiliza esse programa ou não? Não estamos a utilizar ainda o programa. Ok. Pois, pelo que é relatado, parece-me que não. Ok, obrigada. Ora, quem quer intervir antes da ordem do dia? Senhora Vereadora Filomena Sintra, tenha a bondade. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de falar aqui de algumas coisas importantes que estão a ocorrer no município. Dizer que a questão da seca é uma questão que nos está a preocupar imenso por vários motivos. Se há um grande esforço na redução do consumo público, tem havido um acréscimo grande no consumo privado. Portanto, nós somos do Conselho do Algarve que estamos a crescer, como quase todos, exceção feita a dois, que está a ser feito o controle do consumo de água. É certo que há rupturas, algumas não difíceis de detectar, já tentamos contratar equipas especializadas, estamos no mês de agosto, a maior parte dos serviços dessas empresas estão encerrados, mas dizer que no caso em concreto da Corte Gago e do Cerro do Enho, os furos secaram completamente e, portanto, neste momento está a ser feito um transporte 2 vezes por dia para os depósitos de água. Foi verificada toda a rede, não são fugas, há pequenas fugas que já têm sido reparadas, nomeadamente esta semana, mas dizer que é uma situação muito preocupante. Se não tivéssemos o sistema de água nos montes, nesses 32 montes como colocámos agora há relativamente pouco tempo, seria impossível estar a abastecer neste momento a população daqueles sítios em que não há rede pública. A Corte Gago tem um consumo diário na ordem dos 15 metros cúbicos de água, portanto não é assim tão significativo, mas tudo o que é do depósito tem que ser lá levado com caminhão. A Corte Gago é longe, para quem não sabe, é difícil. Isto tem sido um esforço diário, pedir desculpa às pessoas, sendo que certo que não controlamos essa variável, não é? Que é os furos secar. No Cerro do Enho conseguimos colocar lá outro depósito de forma a que o abastecimento via depósito seja mais fácil para a casa das pessoas, mas isto são os efeitos da seca, que não tem a ver só com a falta de água nas barragens e que só quem vive nestes sítios é que percebe. Exemplo, na Corte Gago existe um alojamento local que tem pessoas diariamente e que isto é um transtorno enorme para o desenvolvimento da atividade, para além das pessoas que lá vivem, mas também para o desenvolvimento da atividade, e dizer que o empenhamento tem sido máximo. Inclusive o engenheiro António Pereira, chefe das obras municipais, esteve lá esta semana com os outros chefes dos serviços para tentarmos arranjar uma solução urgente, confortável e que neste momento passa por conseguir arranjar um depósito e o fornecimento de um depósito de grandes dimensões. Isto parece tudo simples, mas isto não é mandar vir da internet, é preciso haver uma empresa com disponibilidade e é preciso haver equipamento em estoque, coisa que também nos está a preocupar. Mas passar a mensagem que há uma prioridade máxima do Executivo em dar assistência a estes territórios. Sobre obras que estejam em curso e que estão a terminar, porque o Sr. Vereador também já me fez a pergunta há 15 dias ou há 3 semanas, há relativamente pouco tempo, que não havia obra no depósito do Azinhal. A obra está a terminar. Ontem foi feita a ligação com as águas do Algarve, como ponto de entrega. O abastecimento estava a ser feito alternado pela rede de água que tínhamos instalado
através do Pissarral, e neste momento já podemos estar descansados durante mais uns tempos. O investimento foi significativo, a obra foi, aparentemente pode parecer fácil, mas não foi assim tão fácil, foi consolidar todo o depósito, toda a estrutura onde assenta o depósito do Azinhal, e ontem foi colocada então em funcionamento, não foi recebida a obra, mas foi colocada em funcionamento o depósito, portanto daí podemos respirar um bocadinho sobre essa preocupação e concentrarmos noutros problemas associados à água e outras rupturas. Quer dizer que muitas vezes as rupturas, e tenho acompanhado aqui com o Executivo diariamente, a qualquer hora, todas as rupturas, e há rupturas que não são simples nem tão pouco de identificar a sua origem. Temos uma ruptura na Quinta do Sobral, por exemplo, que só entrando já nos quintais das pessoas, ventrando, abrindo valas, é que poderemos avançar para tentar descobrir onde passa, porque a água infiltra-se, aparece num sítio completamente diferente onde estará a origem da ruptura. Mas estamos empenhadíssimos e estamos a controlar isso através da água que é entregue, os pontos de entrega e aquilo que é vendido. Neste momento já temos várias zonas de medição de caudal, foi um investimento enorme feito nos últimos 3 anos. Temos as várias zonas de medição de caudal e temos a percepção, fazemos a leitura em cada zona, por exemplo, em Castro Marinho temos várias, em altura também, a Praia Verde, que é um sítio onde estamos a ter um índice de água não faturada enorme, não conhecemos nenhuma ruptura e é o ponto do concelho onde há mais água não faturada neste momento. Coisa que não acontecia, portanto a investigação tem que ser mais profunda e que vamos fazê-la e vamos acionar sanções nas situações em que há prevaricação, porque há ali indícios que está acontecendo em algumas situações. Mas não é essa a nossa prioridade. Neste momento a nossa prioridade é acudir a quem precisa e reparar as rupturas que levam grandes perdas. As pessoas que trabalham nestas áreas têm trabalhado todos os dias. Ainda tivemos uma ruptura no Monte Francisco, começaram de manhã, acabaram às 4 da manhã. Isto, quando parece simples, é complicadíssimo, considerando os meios envolvidos. E esta mensagem também, porque há às vezes aquela ideia que não estaremos preocupados. É o assunto que mais nos angustia neste momento, é a água, a gestão da água e a gestão das rupturas e do abastecimento. Depois, sobre outras obras que estão a terminar, substituirmos ao luteador na urbanização das Larginhas, no Monte Francisco, uma urbanização pequena que estava abandonada há um conjunto de anos e que neste momento vai passar a ter ligação à rede de esgotos e vai finalmente estar terminada. Haveremos de fazer notícia disso e são mais alguns lotes, por acaso, para habitação própria permanente, as pessoas que ali estão a construir e têm ali as suas casas. São operações que envolvem muito esforço técnico do município, mas que também são importantes. Temos a ciclovia, a iluminação da ciclovia para Vila Real Santo António, aparenta que é uma obra desconcertada, porque há quem diz que estão ligados, outros não estão ligados, portanto há reguladores que ainda não estão, a obra não está terminada. Como são painéis autónomos, cada candeeiro é um candeeiro autónomo, facilmente pode ficar ligado e outro desligado, mas a obra não está terminada. Dar nota também do programa das férias ativas, que está quase a chegar ao seu fim, e dizer que temos feito um grande crescimento, um enriquecimento enorme. Temos feito um trabalho transversal entre as várias ciências que ali se aprendem e divertem os nossos miúdos. Temos tido um empenho muito grande da estrutura da educação, um reconhecimento ao David Livramento e toda a sua equipa, e ao Luís Manzoni, que sendo uma contratação externa, foi uma pessoa que chamei para este programa aí há meia dúzia de anos e tem sido uma parceria de grande sucesso. E dizer que, como tal, já tinha anunciado, em setembro vamos iniciar uma alteração ao regulamento do programa Férias Ativas, porque queremos manter a mesma qualidade, mas não temos a capacidade de estar a absorver cada vez mais crianças e temos que dar prioridade às crianças do nosso concelho.
Os Jovens pelo Ambiente também foi um programa que já terminou, agora a semana passada. Também, como já anunciado, vamos trazer em setembro já a proposta de regulamento para o novo programa de Jovens pelo Ambiente. Vai ter, de facto, um regulamento, vai ser mais abrangente, vai ter uma participação mais alargada, vamos querer envolver as empresas, qualquer pessoa que queira fazer propostas de melhoria do programa serão bem-vindas, e dizer que foi um grupo muito interessante que, além de estar a ajudar no canil, nas praias, a recolher infestantes nos areais, nas dunas, a fazer sensibilização dos resíduos. Agora, é uma frustração, estes miúdos passam num sítio em determinado momento e no dia a seguir o sítio quase que volta a estar da mesma maneira. Mesmo assim, eu acho que as sementes são positivas, aqueles jovens certamente terão feito escola para si próprios, escola para os outros. Por último, não por último, que ainda queria deixar aqui 2 notas. A Bibliomóvel, este ano, foi pela primeira vez para as praias do concelho. Temos 100 novos leitores desta época balnear, e dizer que isto é serviço público. Penso que foi a senhora diretora da Direção-Geral do Livro e da Biblioteca que teve a oportunidade, enquanto veraneante, enquanto pessoa que estava a passar férias, de elogiar e passar e verificar esta ação. Agradecer também a abertura da equipa para que isso pudesse fazer, já era um desejo antigo do Executivo e, portanto, felicitar também o facto de ter acontecido. Uma nota às festas em honra da Nossa Senhora dos Mártires, uma festa religiosa, com 2 momentos grandes em termos de oração, a procissão das velas no dia 13 e a própria missa e procissão do dia 15. É sendo uma festa religiosa, nunca podemos esquecer isso. Aqui o mote é a oração, é a fé, cada um comemora, vive como entende e sabe e lhe faz bem, mas dizer que Castramarim, penso que é um marco importante nas festividades religiosas do Algarve, e dizê-lo que temos orgulho disso e colaboraremos com a paróquia sempre que necessário. Também tivemos a oportunidade de abrir a envolvente da Casa do Sal à programação cultural associada às festas em honra da Nossa Senhora dos Mártires. Felicitar todos os envolvidos, em particular aqui o meu colega João Pereira, que teve as maiores dores de cabeça em termos operacionais, e isto, quando se pensa que é fácil mudar, não é fácil, e dizer que valeu a pena resistir, ter foco, porque quem viveu, não devemos esquecer o passado, porque quem viveu um passado recente, tanto para aprovar aquela obra como para executar, foi muito difícil executar aquela obra, muito difícil. Tivemos na iminência dela ter sido abandonada, e por isso também tenho que agradecer ao empreiteiro, que ele próprio acabou por também ser um resiliente no processo. Os preços, a obra foi adjudicada antes da pandemia, a obra foi adjudicada antes da guerra e foi executada durante a pandemia e no período de guerra, com a oscilação grande de preços, com a dificuldade de mão de obra, com a dificuldade de fornecimentos de materiais. Dizer que sinto orgulho destas pequenas evoluções de Castramarim à sua medida, mas que são significativas. Demos uma imagem, penso que todos sentirão orgulho da imagem que Castramarim conseguiu dar, da forma como se conseguiu organizar e oferecer a parte pagã da festa religiosa da Nossa Senhora dos Mártires. Estão a dizer que para isto acontecer há muitos funcionários a trabalhar, há muitas associações. As associações trabalham pro bono. Teve a Associação Banda Musical Castramarinense, o Castramarinense, o CCD, um parceiro importante, o Centro de Cultura e Desporto. Depois tiveram os privados, que fazem de si a sua atividade, mas estas 3 coletividades que colaboraram em boa hora e têm estado sempre disponíveis, empenham o seu tempo para que as coisas possam acontecer. Há muita coisa para melhorar, por isso estamos no momento de as apontar, as pessoas fazerem as sugestões para que o ano ainda seja uma organização melhor, em que todos nos possamos rever
e que é neste momento que devemos fazer sugestões, porque depois a crítica do dia, do momento, já não serve nada, a não ser para nos enervarmos uns aos outros, e como o Sr. Presidente diz, as situações de stress podem nos levar a coisas mais complicadas e não é isso que queremos. É preciso calma. Neste momento estamos a preparar para os dias medievais, que este ano calhou quase uma semana em cima do 15 de agosto e, portanto, ainda mais difícil está a tornar a gestão dos acessos ao castelo e às ditas pulseiras. E queria lembrar uma coisa, até a introdução das pulseiras, nenhum castramarinense tinha acesso livre ao castelo nem aos eventos de dias medievais. Aquilo que somos altamente criticados neste momento, tem que haver um critério. Nenhum critério é absolutamente justo, porque há sempre alguém que está na ponta da linha para lá ou para cá. Uns que beneficiam porque estão para cá, outros que são prejudicados porque estão para lá. Mas é o critério possível. Há muitas reclamações de pessoas que sentem que têm cá a casa e que pagam em mim e que deveriam ter o acesso. Eu quero lembrar que o município de Castro-Marim é dos 10 municípios do país que mais habitação tem, mais segunda habitação tem. Portanto, isso significaria o mesmo que não ter entradas, porque há 2.200 famílias com habitação própria e permanente no concelho de Castro-Marim, são feitas cerca de 7.000 pulseiras para residentes e tem que haver um controle apertado porque existem 13.000 habitações que não são habitação própria permanente e se nessas casas tiverem 4 ou 5 pessoas, significaria que não valeria a pena termos um controle. Aqui a ideia é fazer uma discriminação positiva aos residentes permanentes e não uma discriminação negativa a quem nos visita. Deve ser visto como essa leitura. E, portanto, é preciso alguma tranquilidade. Agradecer às juntas de freguesia, particularmente à junta de freguesia de Castro-Marim, que tem tido um trabalho muito mais difícil, porque é o dobro das pessoas em relação, por exemplo, à altura, e demos-lhe pouco tempo também para que isso pudesse acontecer, porque as pulseiras este ano têm um controle, cada uma tem um número e vai ser referenciada e vai ser um controle eletrónico para que possamos o quê? Ter noção quantas pessoas estão dentro do recinto, porque nós controlamos as entradas de quem vem às bilheteiras, mas não controlamos das 7.000 pulseiras quem é que está no recinto. Logo, não estamos a conseguir controlar a massa de pessoas que está no recinto e é importante por questões de segurança. Portanto, incrementámos o novo sistema para nos ajudar a fazer uma melhor gestão e contribuir para a segurança. Hoje falei, não tenho mais para dizer, o Sr. Presidente. Sim, senhora vereadora, o stress provoca doenças e até o stress até mata, e de maneira que convém. Há pessoas que ficam muito chocadas quando eu falo no SNS mata, mas o stress mata de facto. Agora, queria agradecer estes esclarecimentos que a vereadora fez, que revelam bem a dinâmica deste município, e agora estou-me a lembrar do almoço que participámos com os jovens do Belo Ambiente e fiquei sentado ao lado da enfermeira veterinária e eu fiquei até impressionado com o número de gatos esterilizados neste ano. Já vai em 400 e tal. 400 e tal gatos que foram esterilizados só no ano de 2023. Sim, senhor. Senhor vereador João Pereira. Bom dia a todos. Só fazer aqui também uma referência aqui, para além dos eventos que decorrem aqui em Castro-Marim, na Vila de Castro-Marim, nas outras freguesias também decorrem, como aconteceu este fim de semana no Azinhal, na feira tradicional do Azinhal, também com o apoio da Câmara Municipal, com a colaboração da Câmara Municipal de Castro-Marim, e em altura, com a animação de verão que continua a decorrer e a feirinha de verão, assim também como a animação desportiva que decorre na praia da Lagoa Altura e os flash mobs promovidos pela Banda Musical de Castro-Marirense nas praias do nosso município. Obrigado a tudo. Sr. Vereador Luís Guilhermino. Ora, muito bom dia a todos. Quero congratular pela finalização da obra do depósito do Azinhal, mas também quero recordar que é uma obra que em 2017 era prioritária e era urgentíssima, que corria o risco de haver ali um acidente muito grave.
Depois destes anos todos, a obra estar acabada, ainda não está recepcionada, mas está acabada, já é muito bom. E ainda bem que isso aconteceu. Em relação ao controle da água, eu quero fazer lembrar que, já aqui falei várias vezes, continua uma ruptura em frente ao cruzamento no Azinhal. É uma ruptura que é visível, sabe-se onde é que está. É uma ruptura que dá para ver perfeitamente, porque toda aquela zona em frente ao cruzamento está com uma vegetação verde, o que não acontece, infelizmente não acontece no resto do concelho, porque a seca assim. E quero recordar também, que também já falei aqui várias vezes, e já foi falado em Assembleia Municipal, na envolvente da Casa do Sal, os jardins, a parte da relva, é um autêntico pântano. Tanto a poente, a relva que está a poente, como a que está junto à parte central. E no outro lado da estrada também é um autêntico pântano, o que quer dizer que a água não está a ser controlada, está assim desde março. Os metros cúbicos de água que estão a ser debitados ali são muitos, não são poucos, e isso julgo que seja uma coisa simples, porque é o controle da água da rega. No outro lado, na lateral da casa mortuária, por causa de uma ruptura que havia quase em frente à casa mortuária, numa árvore que estava mais acima, por isso simplesmente desligam ali a rega e aquela relva está completamente morta. Assim como no outro lado da estrada também estavam dois espalhadores que estavam partidos e por isso simplesmente desligaram e toca a andar. Durante muitos meses aquilo mandou para fora. Agora, podia-se ter reparado os espalhadores e não acontecia o que está a acontecer, que é a relva morrer por isso simplesmente. Outra ruptura no Monte Francisco, por baixo de um aqueduto, onde está uma alfarrobeira grande, no outro lado da estrada, no parque do Parque de Luzia, aquela ruptura está ali há anos. Há vários anos. E se forem cá em baixo pelo aqueduto, veem perfeitamente que aquilo está água a correr. Não é esgotos. Penso eu que não seja esgotos. E essas pequenas coisinhas que já estou falando, não é de hoje, já várias vezes, podiam ter mais atenção. Por exemplo, esta aqui envolvente à Casa do Sal, esta aqui já foi falada várias vezes, não é desconhecimento. E dá para ver perfeitamente o pântano que está ali. Por isso, o que aconselho é um pouco mais de cuidado. E se calhar é uma coisinha simples, que é regular a quantidade de água que está a ser debitada. É só isso. Senhora Vereadora Rola Baza Nunes, não quer... Não sei se os vereadores querem prestar algum esclarecimento. Tenha a vontade, Vereadora Filomena Sintra. Dizer que do Poço dos Peixes, de facto, gostaríamos de saber, é que ninguém sabe. Ninguém sabe onde é essa ruptura, é como uma ruptura que temos na Quinta de Sobral, não se sabe a origem. Se houvesse a origem e passa inclusive, está a entrar água na cave de uma pessoa dentro da própria urbanização, portanto bem longe do sítio onde é visível e não se consegue detectar onde é a ruptura, mas se sabe, eu agradeço que diga onde é que é, e objetivamente, porque como tem verificado, e é uma pessoa que conhece bem o Azinhal e está no Azinhal, têm ido lá sistematicamente pessoas com até as sondas, com o sistema de sonorização para verificar se conseguem detectar onde é a conduta, onde é a ruptura. Não estão a conseguir identificar. Quanto é envolvente a Casa do Sal, acho que já está desinformado, porque logo já foi pedida a redução da intensidade de rega. A rega está por baixo da relva, é uma rega gota a gota, e que isto não é qualquer desculpa, porque o que interessa é a gestão de recursos hídricos, está a ser contabilizado por conta do empreiteiro, porque a obra ainda não foi recebida provisoriamente, e nós contratámos inclusive a mesma empresa que fez dos espaços verdes, contratámos para vir assegurar a manutenção logo que seja recebida, mas foi, independentemente de não estar recebida, foi dada a indicação e foi reduzida os períodos de rega e os tempos de rega e a quantidade da rega. Portanto,
tenho quase a certeza que neste momento isso já está a acontecer. Quanto ao Monte Francisco, não sei qual é a ruptura. Enquanto estávamos aqui na reunião, estava a pedir informação sobre isso. Não me passaram ainda a informação, mas obviamente que a nossa preocupação maior é logo se saiba, tal como houve uma ruptura grande no Monte Francisco neste fim de semana e que mencionei, houve outra grande na Junqueira, que aparentemente já dava sinais há um tempo e não se descobria, e conseguiu-se verificar onde é que era essa ruptura. Cada vez que há uma ruptura e aparece água, se a água for no sítio exato, e as pessoas, eu também, antes não tinha esta sensibilidade, antes de estar nesta função, porque o que nos indigna é ver a água a ser perdida. O que nós temos de pensar é, a água está a aparecer aqui e pode estar a ruptura a 1 km. E pode atravessar lotes. É a situação que estamos a antever que possa estar a acontecer na Quinta do Sobral. E começar a abrir, escavar lotes de terceiros simplesmente para ir ver, não é fácil. E não existe. Os equipamentos que temos não conseguiram detectar a origem. Se tiverem uma nota possível, por exemplo, o ex-presidente da Assembleia e atual membro da Assembleia, na última Assembleia Municipal, deu nota de uma enorme ruptura que haveria na zona da Caroxa. Aparentemente haveria. Foram lá técnicos no dia a seguir, no dia de manhã, depois da Assembleia Municipal, pedi para irem os técnicos das Águas do Algarve, foram os nossos, passado um mês, foi os nossos técnicos com a pessoa que conhecia, e não conseguiram detectar. Não sabem se é da água da Caroxa, não sabem se é das Águas do Algarve. Portanto, isto não é assim tão linear. Será irresponsabilidade nossa se soubermos o sítio exato e não fizemos a intervenção. Portanto, aí agradeço as pessoas, às vezes até podem ouvir um barulho estranho, tentar e darem-nos essa nota, porque é importante. Basta imaginarmos, por muito que saibamos de engenharia, se não virmos onde é que... Eu não sei nada de engenharia, mas por muito que haja quem saiba de engenharia, olha para uma mancha d'água, olha para um pantanal, se for até algum motivo, e não consegue perceber de onde é que vem. É angustiante. Portanto, essa de Monte Francisco vou verificar, não sei o que é, mas as outras duas, penso, uma não conseguimos detectar e a da envolvente a Casa do Sal, penso que está corrigido. Deixe-me só responder aqui, complementar. O que é um facto é que penso que os nossos técnicos, os nossos homens das rupturas, têm muita experiência e não param. E o que é um facto é que no sábado, levaram a noite inteira nisto. Quer dizer, eu acho que são pessoas muito valiosas quando se leva uma noite, para que não falte água na vila de Castro Marim, levar uma noite inteira a consertar uma ruptura no Monte Francisco. Tenho a vontade de saber da Rosa. Sr. Presidente, obrigado. Há pouco não disse bom dia, mas pronto, digo agora. Bom dia a todos. E queria apenas fazer aqui uma correção à intervenção da Sra. Vereadora, que diz que a envolvente da Casa do Sal estará resolvido. Está com uma certeza que a minha vista não observou. Acabei de passar lá agora e, de facto, há ali uma zona da relva que está mesmo alagada. Cá junto, ao lado de Café Isabelinho, um bocadinho, pronto, para o lado de cá. Portanto, se calhar convém verificar novamente, porque não é o meu colega que está desinformado, pelo que acabei de ver com os meus olhos, que eu observei, está mesmo alagado. Portanto, deve estar a receber água a mais. Sr. Vereador Luís Guilherme. Pois era isso mesmo que eu ia dizer, que ainda hoje fui verificar e que realmente todas as zonas que eu disse que estavam como alagadas, não sei se toda a relva, se não, pelo menos aquelas zonas que eu identifiquei, continuam alagadas, por isso a má informação não é da minha parte, a má informação poderá ser da parte da Sra. Vereadora. Mas isso é fácil de verificar, é chegar lá ao ponto e ver-se. Não é preciso sondas, não é preciso nada. Basta olhar para lá.
Já agora, falando na envolvente da Casa do Sal, a obra não está recepcionada, deveriam ver com o empreiteiro qual a possibilidade de corrigir já algumas situações que estão mal. Por exemplo, os tubos de rega, muitos deles já estão destapados, que as pedras já saíram do sítio. Embora não seja recepcionada, os jardins precisam de manutenção e já há ervas a crescer por toda a área, inclusive nos passeios. Em relação à vala que está a contornar o estádio, está num estado lastimável, com um cheiro nauseabundo, com lixo lá dentro. E essas pequenas coisinhas são coisas que podem ser corrigidas facilmente, sem investimentos. Agora, não sei até que ponto, não estando a obra recepcionada, vamos nós fazer uma intervenção, por exemplo, de limpeza do espaço, por exemplo, que é a parte da venda de frangos nas festas, e muito bem, as festas voltaram para um sítio onde as pessoas têm espaço e podem estar à vontade, e é um bom sítio onde pode acolher milhares de pessoas, não digo isso, e está muito, muito bem. Agora, o espaço precisa de uma manutenção logo a seguir, precisa de uma limpeza, há garrafas de plástico, copos de plástico ainda nos jardins, o passeio ficou todo manchado de gordura, que é normalíssimo no trabalho das pessoas que tenha acontecido, mas não nos custa nada chegar lá e dar uma lavagem. Esse tipo de coisas é que deixa um espaço envolvente a Casa do Sal, com um nome digno de envolvente a Casa do Sal, com um espaço bonito para as pessoas estarem. Eu passo ali, verifico as pessoas à noite agora com o calor, vão lá passear, e muito bem, Agora, nós temos que tratar o espaço, não vamos deixar o espaço abandonado, e neste momento está abandonado, só utilizamos quando é necessário, não é? As ervas crescem, há ali partes de ervas que já têm mais de 1 metro de altura, desde a inauguração para cá, não foi feito nada, absolutamente nada. O chão está sujo, precisa de ser limpo, e essas pequenas coisas, essas pequenas manutenções têm que ser feitas, e sem grandes custos. Sim, senhor. Sr. Vereadora Filomena Cinto. Pois, a informação que tenho é que houve uma redução, agora confirmada neste momento, houve uma redução para metade do consumo de água, portanto, se calhar não é o suficiente, e portanto vou tomar nota e vou pedir inclusive a verificação dos caudais e os consumos e as horas da rega. Eu expliquei isso, a obra ainda não foi recebida, a parte dos verdes nós já temos adjudicado a manutenção por parte da mesma empresa que fez. Não o fizemos ainda porque existem verdes que têm que ser, plantas que têm que ser substituídas, mas ainda é na esfera do lado do empreiteiro. E quando começamos nesta baralhação, já tomámos conta ou não tomámos conta, depois começam a dizer que fomos nós que tomámos conta e que cuidámos mal. Portanto, mas tem razão. E quanto à lavagem, não vamos fazer lavagem nenhuma com água da potável. O que estamos a programar é utilizar a água da Etar de Vila Real de Santo António para limpar toda a zona depois do decorrido dos dias medievais e também essa zona. Para que isso, que é muito bonito dizer estas coisas politicamente, para que isso possa acontecer, implica ter depósitos exclusivos para aquela água. Não podem ser usados os mesmos depósitos que são usados para outros fins. Como nós só temos um foco enorme neste momento, que é levar água à população para consumo humano, neste momento não temos nenhum depósito livre, vamos alocar um depósito depois dos medievais para a limpeza das ruas, tanto da Etar de Vila Real de Santo António como a água de retorno da piscina, que também pode ser usada para esse fim, mas que implica ter um outro depósito lá junto à piscina. E é para dizer que vamos fazer esse esforço de não, pelo menos esse sinal de não utilizar água potável na limpeza das ruas. Tenha a mudança, vereador Luís Guilherme. Desculpe, lá foi só uma coisa que me esqueci há pouco.
Em relação à ruptura do azinhal, pois a ruptura do azinhal julgo que seja bastante visível, porque é mesmo em frente ao cruzamento da 512, que é a estrada que vem da Altamora. Chegamos ao cruzamento, ao Poço dos Peixes, e temos ali uma zona verde, onde aliás, vê-se os pássaros a irem lá beber, por isso há ali água. À volta não existe verde nenhum, julgo que seja a ruptura aí, mas também não sou especialista na zona. No entanto, não vejo lá com qualquer movimentação de terras, o que quer dizer que não foi feito, penso eu, que não tenha sido feito trabalho nenhum para detectar aquela ruptura, penso eu. Se fosse fácil, já os nossos técnicos tinham descoberto a Não, mas origem daquela. posso lhe garantir que vem dentro da urbanização de Poços dos Peixes. Não é ali é o ponto baixo e é o ponto onde ela faz a retenção e vai para a linha d'água. Não, é dentro da urbanização e está, inclusive, a entrar dentro de uma garagem de uma das casas da própria urbanização, portanto, num ponto bem mais alto. Se fosse fácil, já os nossos técnicos tinham descoberto a origem daquela. Tenho a mandar saber. Em relação ali à recepção, o que é que falta para ocorrer à recepção provisória? Neste momento são questões administrativas, não podemos fazer a recepção provisória sem estabilizarmos os cronogramas de trabalho e a revisão de preços. E aí são umas coisinhas pequenas, o empreiteiro até houve uma reunião há relativamente pouco tempo, há 3 semanas, 4, portanto está do lado do empreiteiro e nós queremos fechar isso, porque também temos que fechar em relação ao fundo comunitário e portanto, mas isto vai dar origem à revisão de preços. A revisão de preços só pode ser considerada nas prorrogações legais e nos trabalhos que se considerem que têm origem nos fundamentos, e é essa questão. E depois vamos marcar a reunião, a recepção provisória, para fazer a conta final da obra, que inclui a revisão de preços. No fundo, estamos todos de acordo com aquele espaço que dignifica a vila e que já nos fez esquecer o lamaçal que lá vai existir. Bem, se estiverem de acordo, vamos começar com a reunião de Câmara propriamente dita. O ponto número 1 tem a ver com informações. O saldo do dia 2 cifra-se em 4.818.980 euros. Operações não orçamentais, 1.913.000 euros. O ponto número 2 tem a ver com a renovação do cartão do idoso. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 3 tem a ver com um pedido de apoio da Santa Casa da Misericórdia, que no valor de 1.880 euros. Isto, parênteses, eu passo a ler aqui uma informação da nossa técnica de ação social. Para os devidos efeitos e fins tidos por convenientes, informa-se que a Santa Casa da Misericórdia solicita um apoio de 1.880 euros para fazer face a um tratamento oftalmológico de uma beneficiária. Segundo a instituição em epígrafe, esta preza-se por prestar um apoio à população em várias valências de apoio social, particularmente às mais vulneráveis socioeconomicamente, não ficando indiferente à situação concreta da município referenciada. De acordo com a informação disponibilizada pela Santa Casa, a município é portadora de parcos recursos económicos e é doente oncológica. Como consequência dos tratamentos oncológicos, a perda de visão foi progredindo, provocando em simultâneo a redução da qualidade de vida e autonomia do seu cotidiano. De forma a proporcionar alguma melhoria na qualidade de vida já por si debilitada pela doença que a vitimiza, vem a Santa Casa solicitar apoio financeiro ao município, considerando que, devido ao volumoso investimento efetuado recentemente, os recursos financeiros da instituição serem escassos. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém? Os senhores abstêm-se? Eu faço notar que trata-se de uma doente com uma doença oncológica muito avançada, já com metástases ósseas e hepáticas, e que devido à quimioterapia perdeu muita visão. Como sabem, o Serviço Nacional de Saúde, uma consulta e uma operação às cataratas leva anos, e de facto
a esperança de vida desta senhora é curta, portanto, ao menos irá ter alguma qualidade de vida nos últimos tempos. Essa ou isto. Portanto, 2 abstenções de vereadores do Partido Socialista. Sim, senhor. O ponto seguinte tem a ver com... Sr. Presidente, só para acrescentar aqui, as nossas abstenções refere-se pura e simplesmente só a dúvidas legais. Como? Como? E coerência com dúvidas legais. Temos algumas dúvidas, algumas reservas, só mesmo por isso, porque compreendemos perfeitamente que a pessoa deverá ser ajudada, mas não sei se será esta a melhor forma. Eu, perante uma situação destas, mesmo que eu tenha dúvidas, pá, não olho para trás. Bem, ponto número 4 tem a ver com a renovação do cartão do idoso. Penso que também ninguém vota que ninguém se abstém. O ponto 5, proposta de permuta de áreas entre o requerente e o município. Passo a ler, considerando o teor de informação da Unidade Orgânica de Administração Urbanística, considerando que no âmbito do processo em que o requerente crismar projetos de construções foi proposta uma permuta de áreas entre a própria e o município de Castro Marim para efeitos de alinhamento de extremas para a construção, considerando que a permuta proposta envolve a transmissão de terreno que se encontra no domínio público municipal, tenho a honra de propor que a Câmara delibere aprovar os termos da permuta consubstanciada na aquisição de parcela de terreno com área de 6,71 metros quadrados para integrar o domínio público municipal e na alienação de parcela de terreno com área de 14,2 metros quadrados, condicionada à prévia deliberação de desafetação desta última parcela no domínio público municipal. Submeter à Assembleia Municipal a desafetação do domínio público municipal da parcela de terreno com área de 14,02, conforme planta anexa, a fim de integrar o domínio privado municipal. Senhora Vereadora Rosa Nantes, tenha a bondade. Obrigado, Sr. Presidente. É muito atento, mesmo sem eu pedir a palavra, já me dá. Já sabia. Não, até porque não tinha qualquer problema Esta é a sua área, nas cedências. A minha questão aqui é a alienação. Mas eu só estou aqui com uma grande dúvida. É se o passeio vai continuar, porque eu, pelo que vejo no terreno, não há possibilidade deste passeio continuar, a não ser que as casas a seguir sejam demolidas. Não sei qual é aqui a questão. Mas o desenho que eu vi, temos aqui uma planta, Sr. Presidente, que de facto isto era o passeio do Nena, exatamente, vem por aqui exatamente, e sai daqui e depois este bocadinho é a adquirir e aí está aqui este muro. Mas se olharmos para aqui, para o nosso Google, que nos diz muitas coisas, o passeio está aqui, depois há aqui uma parte que estará dentro da faixa e aqui não há continuidade, aqui há não há possibilidade de continuar este passeio, portanto eu estou com algumas dúvidas nesta planta e nesta continuação de passeio. É a única questão. Aquilo que eu vi dá-me porque a anterior, de facto, era uma cedência que batia no muro e acabava. É mesmo ali. Portanto, não havia hipótese, que estas casinhas são muito antigas, são 8 casas. Isto era uma urbanização já muito, muito antiga, nem sequer, não sei se tem loteamento, se não, é uma coisa mesmo muito antiga. E tem um pátiozinho na frente, de facto tem. Mas não me parece que o passeio vá para cima da estrada, porque não há possibilidade. Pois, é que é igual, a planta é igual. Vê-se aqui uma outra casa a seguir, está aqui nesta também, é igual, é a mesma planta. Vê-se uma casa a seguir, mas que é igual a esta. Eu não sei quantas... O passeio não é este aqui. Sim, mas está a ver ali, diz continuidade. Sim. E esta terceira casa está onde? Portanto, agora se vir aqui, veja aqui. Posso explicar? Só porque tenho aqui. Aqui, está a ver? Portanto, sim, vamos dizer é aqui. Sim. Depois chega aqui, estas casinhas aqui. Tem uns murozinhos. São casinhas que já existem? Já, são existentes. Estão estas aqui. Se calhar o passeio vai. Portanto, eu não sei se o passeio vai para fora, não estou a ver o passeio na estrada, não vai dar a possibilidade de fazer. Portanto, tenho aqui alguma dúvida. Se as casas já existem, se calhar o passeio vai acabar. Pois, se é para fechar e bater ali,
Pois eu percebo que sim, mas a continuidade, o desenho é que não me parece que esteja muito explícito. E esta casa é igual a esta, portanto, bastava eles porem aqui mais um bocadinho, mais um desenho aqui à frente, para ver onde é que realmente... E quando dizem que isto é um passeio previsto, aqui não vejo continuidade. Eu não vejo. Eu não sei. Estou com alguma dúvida nesta alienação. Estamos a vender, vender, entre aspas, vamos trocar uma área que já tínhamos, que era de 90 e tal metros quadrados, que bem ou mal era a que tinha sido cedida na arquitetura. E pronto. Gostava que a planta fosse mais esclarecedora, não sei, para poder fazer permuta. Eu não tenho nada contra a permuta, acho que se for para ajustar o passeio está tudo bem. Sr. Presidente, posso sugerir uma coisa? Dado que isto tem que ir à Assembleia Municipal e não vamos ter Assembleia sem ser final de setembro, pode-se retirar e dá tempo de verificar. Estamos de acordo. Ok. Estamos de acordo. Sim. Então, retira-se este ponto. Ponto número 6 tem a ver com o fundo de caixa para os medievais de Castro Marim. Alguma dúvida? Constituir fundo de caixa de 8.000 euros e, na sequência, autorizar também um aumento extraordinário, provisório, montante diário, numerário de 18.000 euros. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 7 tem a ver com o protocolo de colaboração entre o município de Castro Marim e o Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal. Isto tem a ver com as atividades culturais e desportivas e a participação nos dias medievais. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Está finda a ordem de trabalhos. Quem é que na assistência quer intervir? Sr. Francisco Lopes, Doutora Alcinda, Elias, mais alguém? Tenha a vontade, Sr. Francisco Lopes. Onde é que o Nuno está? Onde é que o Nuno está? Pá? É melhor chamar o Nuno, não? Ou não? Muito bom dia a todos. Na penúltima reunião, eu coloquei 3 questões em que não obtive qualquer resposta. Não sei se for por considerarem que as questões são inoportunas ou se são incómodas ou se por alguma inépcia, eufemisticamente chamando de inépcia, da parte do Executivo. Então a primeira pergunta relacionava-se com a substituição da rede de águas e esgotos de Castro Marim. Jogo que já há projetos, já há financiamento, e eu gostaria de saber quando é que vão iniciar as obras, então, na Rua do Poço. Se estão a aguardar que venham as próximas eleições para poder iniciar a obra, se vai ser brevemente iniciada. A segunda questão foi também sobre o programa de habitação social. Eu coloquei a questão de saber quantas casas já tinham sido construídas, ou quantas tinham sido recuperadas, ou se já tinham sido adquiridas, porque também o processo pode ser também por aquisição direta de casas. A terceira questão prende-se com, e dado que fala-se tanto agora, e muito bem, da participação da juventude e a preocupação no meio ambiental, e dado que esta obra foi fruto também da vossa campanha de há 10 anos, que é sobre a construção da Casa da Juventude. Já existe um espaço para isso, sei que junto à sede da banda musical existe aquele espaço que foi adquirido, está em ruínas, para essa Casa da Juventude. Julgo que seria também de fazer, até porque, de facto, a nossa juventude é o futuro do nosso país e tem que ser, de facto, acarinhada. Depois, porque também tenho alguma capacidade de análise crítica, também gostaria de vos dar os parabéns pela decisão que tiveram de transferir todas as atividades e eventos para a zona da Casa do Sal.
E, de facto, eu vi no último dia o recinto cheio e, de facto, foi muito agradável ver isso. Portanto, dou-vos os meus parabéns. Tenho pena, de facto, é que não aproveitasse a oportunidade, como ali o Sr. Vereador Luís Guilherme referiu, na limpeza daquela vala, que eu já informei o Sr. Presidente há mais de 2 meses, mostrei até as fotografias, e as ervas que lá estão, o mau cheiro e os mosquitos à noite, é de facto algo muito preocupante. Por fim, para finalizar, dado que é a preocupação de facto da poupança de água e de facto haver apelos aos munícipes para ver alguma contenção disso, também foi algo que já vos informei, que há rega no final da rua 26 de Janeiro, junto ao lavador, e junto aos caixotes do lixo. Essa relva é regada durante o dia, às 18 horas, se a memória não falha. E de facto, vê-se a grande diferença que há entre a relva que é regada e ao lado onde não é regada. Por isso, se é para fazer alguma rega, ao menos que façam durante a noite, onde de facto a rega tem mais eficiência. E é tudo. Doutora Lucinda. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, pessoal da logística e o público em geral. E como bons amigos, sermos bons amigos não significa estarmos sempre de acordo, amigo Francisco Lopes, eu estou em desacordo consigo, com o que disse na penúltima reunião. O Francisco disse que um curso de medicina custou ao Estado, o curso do Presidente custou 100.000 euros, claro que foram 100.000 euros, um valor transportado equivalente ao de hoje, não é verdade? Naquele tempo não custou 100.000 euros. E que era muito, muito dinheiro, um grande investimento, para depois o Sr. Presidente trabalhar 12 anos como médico. Pois eu discordo completamente. O Sr. Presidente tem trabalhado sempre, desde que tem o curso, e com uma particularidade que eu, que não gosto de ser ingrata, não posso esquecer. O Sr. Presidente está cansado, está farto de trabalhar de graça. Francisco, sabemos que é verdade, não é? Este nosso Presidente, doutor médico, tem um curso de medicina que lhe permite ter sensibilidade para uma série de questões que de outra forma muito provavelmente não teria. Todos nós conhecemos as iniciativas pioneiras que o nosso Presidente, na qualidade de médico, tem tido, conciliadas com o facto de ser Presidente de uma autarquia. E também sabemos, isso eu li, ninguém me contou, eu li que este senhor doutor médico abriu um consultório e o fechou ao final de 2, 3 meses porque não cobrava consultas a ninguém e, portanto, tornou-se uma situação insustentável. É verdade, Sr. Presidente, eu li. E ainda hoje nós sabemos que se consultarmos o nosse Presidente, ele não cobra nada a ninguém. Portanto, o curso não serviu durante 12 anos, tem servido toda a vida, desde que o nosso Presidente se formou como médico. Tenho dito. Sr. Elias. Bom dia a todos. Infelizmente não consigo vir às reuniões regularmente, devido ao trabalho, mas vou acompanhando as reuniões através do YouTube. E como já vem sido hábito meu, venho aqui com a minha disponibilidade, por estar de férias, para intervir, fazendo críticas, mas também elogios. Okay? Então, no dia 27/7 de 2018, participei aqui na reunião de Câmara e fiz referência a 4 aspectos que, a meu ver, deviam ser pensados, solucionados pelo Executivo. O primeiro tinha a ver com o parque infantil. O parque infantil está num estado... está ao abandono, são raras as crianças que ali brincam, é maioritariamente utilizado para passeio, para passear o cão e para alguns jovens irem durante a noite conviver por ali. No entanto, acredito e é a minha vontade que aquele parque infantil fosse mais aproveitado. Desde logo, como já referi anteriormente,
aproveitando o Dia da Criança para ali fazer-se um evento. Eu acho que ser criança é sinónimo de parque infantil e por isso tinha sido uma boa oportunidade, já por 2 anos, em utilizar aquele espaço para esse fim. A outra referência que tinha feito tem a ver com o Jardim Andaluz. É um investimento público, já de alguns anos, mas que nunca encontrou ali nenhum evento, nenhum aproveitamento de forma a valorizar aquele investimento que foi feito. Penso que possa existir ali algum evento anualmente para aproveitar-se aquele espaço. Esse espaço que também está um bocadinho degradado e que, ao ver ali um evento, poderia ser que fosse remodelado. Ali dentro também do Jardim da Luz e sítio e lugar circundante, fiz referência aos painéis informativos que estão queimados do sol e que não foram mudados desde então. Portanto, falamos de 2018, estamos em 2023. Penso que o assunto não é assim muito difícil de resolução, pelo menos penso que não seja, e iria dignificar aquele espaço. Também nesse dia foi referido que uma das promessas daquele mandato seria então a remodelação do parque infantil, este junto o da Vila, pronto, o parque infantil da Vila, que seria remodelado. Eu sei que houve uma intervenção, explicaram-me isso, mas que essa remodelação não se vê, mas que ficaria prometido naquele mandato que iriam fazer alguma coisa nesse e no parque infantil da Quinta da Cerca. Seria mais complicado porque está dentro de um condomínio ou é gerido por uma empresa e seria mais complicado. Portanto, esses 4 pontos acabaram por não ser alterados desde então e penso que poderia ser uma oportunidade para o Executivo melhorar estes aspectos que para mim penso serem importantes. Depois algumas críticas. Também já tive a oportunidade de, nestas reuniões, falar sobre a remodelação, sobre o cuidado daquilo que é o espaço público. E então, estão a precisar de remodelação, pintura, remodelação, o edifício da Odiana, que está aqui no coração da vila, e muita gente passa por aqui, vê o estado em que se encontra o edifício. Será que vamos esperar mais tempo até o edifício ficar mesmo todo descascado para podermos pintar? A biblioteca também vai pelo mesmo caminho. Outra coisa que não consigo perceber é o edifício das finanças, que possivelmente não é da obrigação do município porque será do Estado, mas está ali incluído o gabinete, o GAM, o Gabinete de Apoio ao Município, e é triste ver o estado em que ele se encontra. Falo principalmente a zona traseira. Depois, por estar ali a fazer uma intervenção na escola primária, inserido nas férias ativas, aquela pintura alusiva à escassez hídrica, penso que a escola primária também precisa de intervenção, seja na parte da pintura, seja na colocação da calçada, seja no arranjo no geral. O Parque Infantil já falei, o Jardim da Luz também, e em relação ao castelo, se vamos fazer uma pequena pesquisa nas críticas das pessoas que nos visitam, não raras vezes vemos pessoas que falam sobre o estado de abandono do castelo. E aí também, a meu ver, e não é preciso sermos grandes engenheiros, se formos fazer uma pequena viagem por Portugal e pelos sítios históricos onde se inserem os castelos, vemos que esses municípios, muitas das vezes no Alentejo, têm um outro cuidado na implementação de painéis informativos e arranjos urbanísticos, arranjos no geral, destes monumentos. E que penso que podia ser uma boa oportunidade para o Executivo também melhorar o aspecto geral do castelo. Sei que vai haver, ou supostamente,
vai haver uma intervenção, foi garantia da nossa ministra, não me recordo o nome, nem o seu departamento, mas que iria haver uma intervenção daqui a uns anos, eu espero que sim. Depois, sugestões. Uma agenda cultural, em que haja um planeamento real dos eventos anualmente. Isso faz com que as pessoas consigam gerir melhor a sua agenda, planear. Mas também, esqueci-me de referir isto, a entrada pela Rotunda do Cavaleiro, onde se encontra o Parque de Caravanas. Aquilo precisa realmente de uma intervenção rápida. Já foi feito o arranjo dos canteiros há uma semana ou há 2 semanas, mas é necessário remodelar aquelas madeiras, aquelas vedações de madeira que circundam o espaço do Parque de Caravanas. Depois, críticas, ou ainda continuam nas críticas. Não percebo porque é que o município, quer dizer, sim, não compreendo porque é que o município comparticipa viagens aos munícipes para o Hospital de Faro. Não vejo essa necessidade. Acho que o município tem que se preocupar primeiro com as preocupações que são gerais e só depois disso estar solucionado e havendo dinheiro e havendo tudo tratado, aí sim podemos ir ao particular. Sei, no entanto, e sou familiar de pessoas que usufruem desta oferta, mas acredito que não é substituindo o Estado que nós fazemos este país avançar. Eu acho que é necessário preocupar-nos primeiro com o básico e só depois irmos a esses pormenores. Também não consigo perceber, e aí sou contra também o programa de combate ao tabagismo. Não vejo a necessidade do município comparticipar esta ajuda, porque se a pessoa fuma, ela lá decidiu e tem também a obrigação de, se quiser, comparticipar o seu próprio tratamento. Outra coisa que também não compreendo é a existência de uma loja social em Castro Marim, ou pelo menos a tempo quase inteiro, em que é necessário disponibilizar um funcionário para estar diariamente naquele espaço, quando há outros espaços que possivelmente podiam ser revitalizados, como o Forte. E agora sim, elogios, porque não é só pelas críticas que eu venho aqui, elogiar a ciclovia de Vila Real a Castro Marim, o concerto da banda musical, em parceria com o músico Tiago Tencourt, o convite ao grupo de teatro para participar na festa do Caracol e agora também nos dias medievais, a remodelação que foi feita aqui na escadaria, aqui ao lado do edifício, a pintura da igreja, do muro da igreja e a mudança das pulseiras, portanto a estratégia a nível das pulseiras de acesso ao castelo e à feira. Houve essa alteração e bem. E ideias que possam ser utilizadas. Criar mais eventos no castelo para valorizar este monumento, de forma a ter e para favorecer esta agenda que eu penso que poderia ser anual, a criação de um concurso de pintura ou ilustração alusivo ao tema do sal. Isso faria com que houvesse participação de pessoas exteriores ao município. Claro, este concurso com um prémio, e isto iria garantir que todos os anos, ou se fosse bienal, que 2 em 2 anos existisse uma exposição naquele espaço. E pronto, acho que é tudo. Peço desculpa por me ter alongado tanto. Obrigado. Eu tenho algumas observações a fazer, mas se calhar passar a bola já à doutora Filomena. Vou tentar ser sucinta de face a tão rica participação. Quanto às obras da Rua Bernardino de Sousa Carvalho, Sr. Francisco, tem que ter paciência, a obra já foi lançada, já expliquei isso, ainda não temos empreiteiro, portanto isso é tudo um caminho e ainda estamos aqui, mesmo que tenhamos empreiteiro, ainda estamos dependentes de uma situação da E-Redes que tem mais de 1 ano
e já tivemos uma reunião aqui recente com os decisores máximos da redes, mas isso estes serviços são todos autónomos, nós estamos dependentes deles e as coisas não avançam, como por exemplo a rede de abastecimento do Pisa Barro, que é uma obra tão desejada há 20 anos pela população, que neste momento está parada há meses, à espera que a redes concretize a rede de fornecimento de energia elétrica. Portanto, isto tem implicações para a população, não tem água, tem implicações para a Câmara, tem implicações para o Fundo Comunitário, tem implicações para o empreiteiro que não consegue receber a obra. É para lhe dizer que isto às vezes, portanto, essa obra, a nossa programação é que tivesse a acontecer já este inverno, não vai acontecer este inverno, porque entre abrir propostas, ter empreiteiro, começar, e estamos a falar numa situação normal de 5 meses. Numa situação normal. Estamos perante uma situação normal e que já leva meses. Portanto, existem dinheiros do PRR associados, existem prazos para cumprir, metas apertadas, mas determina-se uma coisa, mas não se agiliza noutra e, portanto, estamos aqui amarrados. Nos privados, provavelmente basta uma declaração do técnico de eletricidade a dizer que cumpre. Na obra pública não é possível. Temos que aguardar os pareceres técnicos favoráveis sobre as intervenções que estamos a lançar. Quanto ao programa da habitação, é vasto. O nosso programa, já vos expliquei, em número redondo, estamos a trabalhar nos projetos, estamos a trabalhar nos cadernos de encargo para fazer obras nos bairros já existentes, na habitação já existente e na reabilitação de algum edificado na vila, que se cruza com o sítio que comprámos na altura para a Casa do Sal, para a Casa da Juventude. Vamos mudar a Casa da Juventude, a ideia de projeto da Casa da Juventude, para outro sítio, porque a premência neste momento é aproveitar as verbas do PRR e estamos a fazer um projeto para ter ali 3 fogos de habitação junto à Casa da Música. Ainda estamos a pensar se nesse projeto, na parte de baixo, ficaria um espaço para a juventude. Não é elegível, compromete o fundo, portanto, são decisões difíceis de tomar. Quanto à limpeza da vala, dizer que há aqui um problema que é associado também ao mercado mensal. Foi toda limpa seguramente em abril, profundamente em abril, está muito lixo já novamente, há o mercado mensal e cada vez que há vento é lixo que vai para ali. Temos que ter uma nova rotina para ir limpar aquele espaço. Quanto mais eventos tivermos ali, mais lixo voa e é o sítio onde ele fica. Quanto à regra dos lavadores, já pedi aqui, enquanto estávamos aqui, mandei uma mensagem para verificar, pode ser algum sistema que não esteja controlado, como aqui há dias estava a regar a do Cavaleiro fora de horas, isto é tudo eletrónico e às vezes as coisas não acontecem. Quanto à larga participação do Elias, eu pensava que só eu é que era sonhadora, mas ainda bem que existem outros sonhadores na vila, porque o que o Elias disse diria que era, sei lá, 1/100 daquilo que eu escrevi para as nossas propostas do programa eleitoral, que depois tive que reduzir. Não podíamos propor tudo aquilo, é de facto Castramarim, e apresentámos um plano de investimentos a 10 anos já a CCDR, posso lhe dizer que ainda hoje é falado, sabe quanto? E não é nada megalómano. A coisa maior que lá está chama-se Castelo Castramarim. 1.800 milhões de euros. Castramarim precisa só para aquilo que a gente considera a concretização destes sonhos. Mas alguns deles estão ao nosso alcance. Alguns deles é uma questão de redirecionar foco. Vamos pegar neles, nomeadamente o Parque Infantil. O Jardim Andaluz tem um evento pedido aos serviços, desenhado pela vereadora, e está pedido, está desenhado, sabe-se o que é Abril com Letras, é um espaço de poesia, era para aproveitar o momento da primavera com letras, primavera com sons, que é um sonho para fazer ali no Rovelim. Concordo absolutamente, é um espaço, não é de grandes massas, mas é um espaço de bonita fruição. Portanto, está desenhado, precisa de manutenção, precisa de substituição daqueles candeeiros que estão a ser adquiridos, novos candeeiros para o Jardim Andaluz. Depois entramos nas guerrinhas, entre aspas, as discussões entre as melhores opções técnicas e estéticas, e, portanto, o Jardim Andaluz merece a substituição dos painéis. Tudo isso está nessa lista de programa para a dinamização daquele espaço. Quanto à sua ideia do Parque Infantil do Dia da Criança, vou agarrar com a cuidado
e sei que tem uma série de logística associada complicada, nomeadamente casas de banho e afins, mas se cá estivermos todos, o próximo dia da criança teremos atividade no parque infantil. Muitas coisas foram aqui ditas interessantes, apontei todas. Quanto às obras de manutenção da biblioteca, já está em curso o plano para fazer a manutenção das madeiras e da pintura. Olha, estão-me a ligar da biblioteca, devem estar a ouvir. Quanto ao edifício da Odiana, também tem que levar uma manutenção profunda, tal como diz. Escola primária, está a ser feito um caderno de encargos para a pintura, porque precisa de uma pintura integral. O Castelo, a garantia não é da Ministra, nós é que exigimos à Ministra que não é com os fundos municipais como os outros castelos têm, muitos desses monumentos são do Estado. Por exemplo, a Fortaleza de Sagres é investido sistematicamente lá dinheiro porque é do Estado. A notoriedade é para o Conselho de Vila de Bispo. E ainda bem. Agora, quem investe lá dinheiro, a prioridade do PRR foi para os monumentos do Estado. Tivemos uma reunião com a Sra. Ministra porque só a portinha, a dita obra que demorou não sei quanto tempo a fechar a proposta e que agora a Sra. Ministra disse para avançar porque não está como prioritário. A CCDR colocou como prioritário o Castelo de Castro Marim e quem decidiu lá em cima não considerou prioritário o Castelo de Castro Marim, considerou prioritário Sagres, Ruínas de Milreu, Castelo de Silves e Fortaleza de Faro. Portanto, tudo o que já está consolidado é a prioridade, que é para fazer a seguir. Portanto, este vai deixando de cair e foi esse apelo que fizemos à Sra. Ministra com um caderno de encargos. Nós vamos avançar na mesma com a obra, fazer eventos no Castelo. É sempre complexo por toda a logística que implica. Acho que nos temos que focar agora nessa obra, na exposições, coisas de menor importância, valorização da parte arqueológica, mas sim, há muito para fazer. A obra do Castelo, no mínimo, de consolidação da estrutura amuralhada, só consolidação e Jeta-Caldas, estamos a falar de 4, 5 milhões de euros, só na estrutura amuralhada. Isso é um investimento que o município faz em tudo, em 2, 3 anos no município. Portanto, era parar tudo para injetar Caldas no Castelo. Ninguém compreende essas decisões políticas, ainda que seja premente. Portanto, temos que estar unidos a encontrar as soluções. Tudo o resto que apresentou são sugestões que vamos aqui trabalhar. Quanto aqui à questão da saúde, sabe que eu tinha a mesma ideia que o Elias, até perceber o que é que as pessoas... Há pessoas que não vão ao médico porque não têm transporte e não têm familiares para ir. O que é que está errado novamente? São pessoas que aproveitam o sistema instalado para os que precisam para abusivamente requisitarem. Isso é uma falta de respeito, se calhar, por todos nós que contribuímos para que este serviço exista. Há pessoas que não mudam, que não vão a uma consulta especializada, até escondem que estão doentes. Eu soube de uma situação aqui em Castro Marim, arrepiante, agora da semana passada, arrepiante. A pessoa não tinha forma, a pessoa já estava com um cancro avançadíssimo e como não tinha meios para ir, só ia aqui ao centro de saúde e, portanto, até roça ali algumas coisas mais complexas, na minha opinião, de gestora, não sou de saúde, mas acho que coisas visíveis e complicadas, sejamos nós, médicos, enfermeiros, temos que agir rápido. E, portanto, eu pensava assim, porquê é que nos devemos substituir? Eu tenho o privilégio de ter familiares próximos, o privilégio não é que eles sejam doentes oncológicos, é o que eu vou dizer, mas que tenham uma rede de transportes assegurada por serem doentes oncológicos. Podem fazer quimioterapia, tratamentos, tudo. O doente oncológico, em regra, em Portugal tem isto. No Algarve não há. Não se consegue marcar consultas em consonância com este transporte. Portanto, o que eu quero dizer é, por princípio, também não concordo, não é uma missão do município. Acho que podemos melhorar coisas, que é ter regras mais apertadas de quem é que deve usar este serviço, porque gastamos quilómetros de combustível, é uma questão ambiental e a grande parte destes exames já não se está a fazer em Faro, Elias, está-se a fazer em Lisboa. Nós chegamos a ter pessoas diariamente a levar pessoas a Lisboa.
Em tempos, uma senhora de Altamora disse-me que foi com o marido a Faro. A senhora, com destreza, não pediu nada à Câmara e com alguma agilidade. A senhora saiu de casa às 7 da manhã e chegou às 9 da noite para ir de autocarro com o marido a Faro, doente, para ir em transportes públicos. Teve vindo um autocarro que vem de Alcotim, parar em Vila Real de Santo António. Em Vila Real de Santo António teve que ir de comboio até ao Bom João, contratar um táxi, ir para o hospital e vice-versa. Portanto, o que nós devemos acudir é aqueles mesmo que precisam e temos que corrigir e temos que ter a coragem, mas é muito difícil depois fazer a triagem. E nós sentimos, ainda há pouco tempo uma pessoa nos pedia um transporte e dizia assim, se aquela teve, eu também tenho que ter. Se aquela tem, eu também tenho que ter. Isso não é a ideia da redistribuição do dinheiro público. A ideia da redistribuição do dinheiro público que contribuímos com os impostos é para ajudar quem mais precisa, é o Estado Social, sendo PSD, sou uma pessoa de esquerda de pensamento e, portanto, a vereadora Rosa vai gostar que eu agora diga esta parte, mas não há política social se não houver desenvolvimento económico e, portanto, o que acontece é que temos uma carga fiscal enorme e não podemos baixar, sabe porquê? Porque não reduzimos, não alteramos comportamentos de consumo, de gasto da administração pública, como é o caso abusivo dessas pessoas dos transportes. Qual é o princípio? Bom, se o carro já tiver distrito para levar uma pessoa claramente necessitada, também não nos custa nada levar outra pessoa, até por uma questão de gestão ambiental. Mas isto, as pessoas não conseguem entender isto. E aí é um ponto que temos que melhorar. A agenda cultural já tivemos, deixámos de fazer, não por capacidade, mas porque é muita coisa e não, provavelmente não nós fazemos com tempo. Dizer-lhe que abandonámos um pouco antes da pandemia, alguns em 2017 até 2019 vivemos uma tormenta, depois vivemos a pandemia e agora temos que voltar a reorganizar-nos para ter esta forma de estar e nos apresentar melhor. Mas tudo o que disse, revejo-me em quase tudo, angustiamos-nos muito, trabalhamos muito para que as coisas possam acontecer e às vezes estamos focados em coisas altamente estratégicas e não percebemos, deixamos um bocadinho para o lado aquilo que devia funcionar, porque já existe indicação dos serviços para que elas possam funcionar e não estão a funcionar. Como esse pedido de substituição dos painéis que já foi feito muitas vezes, porque como o Elias vê, também vejo e a gente perde muita energia. Mas agradecer a participação ativa e dizer que vai ter uma surpresa boa. Vamos começar aí com um ciclo de exposição na Casa do Sal no ano que vem, ligada exatamente ao sal. Depois também vamos lançar um desafio ao Elias, aqui ao jovem da 25 de Abril, que agora me esqueci o nome, ao Viegas, que está em Madrid, e vamos lançar aí um ciclo giro associado exatamente ao sal, a ligar a arte ao sal. E pronto, todas as ideias foram bem-vindas, acho que não me esqueci de nada. À professora Lucinda, penso que vou reservar aqui as palavras para o Sr. Presidente. Bem, eu vou ser mais sucinto do que a vereadora. O Sr. Francisco Lopes falou aí na obra da renovação da rede de água e esgotos aqui da Vila. Repare, eu já sou presidente há alguns anos e eu duvido que alguma vez tivesse acertado com o término de uma obra pública. Porque há tantos fatores em jogo, fatores que não dependem de nós e que nos escapam. Aliás, lançámos obras recentemente que não concorreu ninguém. Portanto, não houve nenhum construtor que tivesse concluído até aquelas obras. Quer dizer, nós podemos ter uma ideia que a obra... eu estou convencido que nunca acertei no término de uma obra. Agora imagina o Francisco Lopes, se eu estivesse preocupado com que a obra terminasse antes das eleições, eu tinha perdido das eleições todas. E ao contrário, eu ganhei as eleições todas em que participei. Portanto, já vê que essa não é a minha bitola. Dona Lucinda, eu estou convencido que o Sr. Francisco Lopes já reconheceu que me meteu água aí quando falou nos meus 10 anos de médico. Só para ter uma ideia, eu há 40 anos
que vou religiosamente à quinta-feira ao Hospital de Faro já houve um tempo em que fazia urgências à borla, mas agora vou numa de resolver os problemas dos castro-marinenses, dos alcotonenses, etc. A minha oposição diz que eu vou meter cunhas. Eu vou resolver os problemas das pessoas, que eu acho que isso é que é importante. Os autarcas servem para resolver os problemas, não é para andar aqui a empatar. Elias, repara, tu acompanhas as reuniões de Câmara pelo YouTube, porque moras em Castro Marim. Porque se vivesses no outro concelho do Algarve, não acompanhavas. De uma forma aberta, transparente, a Câmara Municipal de Castro Marim transmite as reuniões de Câmara. Portanto, se vivesses no outro concelho, não acompanhavas. Portanto, isto é muito importante que seja dito. Falaste em várias intervenções. Repara, o castelo, eu fiz uma obra notável no castelo de Alcotim, que está digno de ser visitado, e tem um museu de arqueologia, tem anfiteatro, tem auditório, temos um laboratório de arqueologia. De facto, aqui as prioridades têm sido outras, nomeadamente levar água aí por esses montes fora. Se nós tivéssemos uns milhões, tal como a Filomena disse, se calhar já tínhamos feito a intervenção aí no castelo. Agora essa não tem sido, até o momento, esta. Repara, meteste numa área que é a minha, e aí vais levar, desculpa lá. Repara, o transporte dos doentes ao Hospital de Faro. Se não fosse esse transporte, muita gente, pura e simplesmente, não ia. Não ia às consultas externas de especialidade, não ia fazer exames auxiliares de diagnóstico, não iam. Repare, imagina-te a viver nesses montes da Serra Algarvia, com 70 ou 80 anos, ias como? Explica lá. Não, já. A gente no fim pode conversar. Não ias, desculpa, não ias. Repara, o programa de combate ao tabagismo. Muita gente desconhece que o tabagismo é uma toxicodependência. Agora imagina o que é se os toxicodependentes da cocaína e da heroína tivessem que pagar os tratamentos. Aliás, já ajudámos 600 e tal pessoas a deixar de fumar. Muitas não são cá de Castro Marim, essas têm que pagar a medicação, etc. Mas nós temos tido percentagens de êxito enormíssimas. E esse fator de não pagar nada é um contributo importante para esse êxito, percebes? Se fores aí às consultas de cessação tabágica, as percentagens de êxito rondam os 23%. Nós estamos com capacidades de êxito, com percentagens de êxito muito mais elevadas, à conta de vários fatores. Olha, um deles é disponibilidade permanente. Eu e o Dr. Diniz, seja que dia for, que hora for, estamos permanentemente disponíveis. É mais um contributo para essa elevada percentagem de êxitos. Calma. Também, pronto. Então, já que a senhora vereadora Rosa quer falar, diga lá. Posso esperar? Só queria fazer uma pergunta direta ao Sr. Presidente. Muito direta. Queria lhe perguntar que se vai ao Hospital de Faro dar consultas às quintas-feiras. Porque essa é a pergunta. Um voluntariado pressupõe algo. Portanto, disse que fez muitas vezes já gratuitamente e agora já não faz. Mas isso é que é voluntariado. Vai ao Hospital de Faro dar consultas? É a pergunta. E a outra questão que falou aqui em relação ao Elias, em relação a poder ver as reuniões de Câmara, eu há pouco, quando falava no tal programa das atas, não foi, como é que se diz? Foi com intenção, com intencionalidade. O programa das atas retrata tudo o que é passado aqui e transcreve para o papel. Que eu saiba, as atas são publicitadas. Se não via a reunião de Câmara, pelo menos poderia ler as atas, tal qual como eram
precisamente escritas, coisa que não acontece, não é? Há muitas coisas que não são ditas lá, porque dá muito trabalho, de facto, a transcrever tudo o que se passa. E como temos o vídeo, depois todos nós podemos olhar e ver. Portanto, eram só estas duas questões. Sim, eu penso que é muito mais fácil ver as reuniões de Câmara do que estar a ler atas, quer dizer, é muito mais fácil ver ao vivo. Até que vale. Até que vale. Bem, em relação às consultas, Sra. Vereadora, durante muitos anos fiz urgências à quinta-feira no Hospital de Faro, à borla. A minha pachorra esgotou-se para fazer urgências, porque é muito cansativo. Puxa muito pelo cabedal, puxa muito pela cabecinha e já tenho uma certa idade que compreenderá que já não tenho muita pachorra para estar a fazer urgências. Agora, vou de facto resolver muitos problemas, aquelas tais cunhas que a senhora diz, quando há tantas situações que não são cunhas. Repara, eu estou-me a lembrar variedíssimos erros informáticos que empatam as situações, as consultas. Há pessoas que estão à espera há uns anos de uma consulta por causa do erro informático. Só que eu tenho que descobrir que de facto existe um erro informático, porque senão ninguém descobre. Acha que isto é uma cunha? Quantas vezes as consultas emperram por esta ou por aquela razão, ou até não emperram, quer dizer, telefonaram do Hospital de Faro para vir à consulta, só que a pessoa não atendeu ou tem outro. Aliás, até enviam cartas para a morada que não é aquela da. E a pessoa fica anos à espera de uma consultinha e eu tenho que descobrir porque é que a consulta não vem. Isto é meter uma cunha. Mas costuma falar de cunhas que eu vou meter cunhas. Fiz uma pergunta. Mais alguma questão? E depois queria lhe perguntar a seguir, já agora, há quantos anos é que deixou de fazer essas já não me lembro. Já foi há tantos anos. Há muitos anos que faz este registro. É uma questão, não é nada, não estou contra nem a favor, estou simplesmente a fazer uma pergunta. Olha, o que eu lhe sei dizer é que fiz... Uma vez encontrei-o lá no corredor e a gente até se cumprimentou. Já foi há muitos anos. A minha mãe andava lá nas consultas de oncologia e encontrei-o, pronto. Mas não vi fazer, é por isso que eu estou a perguntar. Senhora é uma vereadora, pergunta normal. Hoje em dia os divorcios estão assim muito em voga. Eu fiz o meu internato geral no Hospital de Faro há 40 anos e nunca mais me divorciei do Hospital de Faro. Religiosamente vou todas as quintas-feiras lá. Inicialmente ia fazer urgências, que me deu muito gosto, mas esgotei-me. Se isso não prejudicará outras situações. É assim, eu olho aqui para os documentos que me entrega todos 15 em 15 dias e vejo um projeto aprovado. Um projeto aprovado em 15 dias. E pronto, fica assim, como por mim passam tantos processos, tantos. Senhora vereadora, calma aí. Eu todos os dias assino pastas da Divisão de Urbanismo de dezenas de processos. Uns são aprovados, outros são reprovados, mas isso é mesmo assim. Era uma lista das minhas. A senhora está a trabalhar numa Câmara de Avira que tem não sei quantos mil habitantes. Esta só tem 6.000, portanto é natural que tenha mais processos, não é? Quer dizer que são poucos processos e por isso é que só vem. Mas todos os processos são poucos, mas todos os dias temos 2 dezenas ali. Mais alguma questão? Tenha mandado só para completar, o Elias referiu também aqui o edifício das finanças, referi que é um edifício tripartido, em que a permilagem mais pequena cabe ao município de Castro Marim. Já foi feita várias reuniões com todas as entidades envolvidas, foi constituído um condomínio mesmo para fazer andar para a frente as obras que são tão necessárias em ambos. Aliás, o menos afetado é a parte que está no município. Os outros, tanto das finanças como do registro, estão em pior estado, mas pronto, vai ser feito em conjunto. Foi criado um condomínio mesmo para isso, para se avançar com as obras e depois também o pagamento e todos, seja de acordo com a permilagem que cada um tem no edifício. Obrigado. Pronto. Se estiverem de acordo, vamos aprovar em minuta os pontos todos por unanimidade, exceto o ponto 3, que foi por abstenção dos vereadores do Partido Socialista. É isto, não é? Não é? Portanto, dou por encerrada esta sessão. O 5 foi retirado. O 5 foi retirado. Dou por encerrada esta sessão e agradeço a presença de todos vós. Obrigado.
Silvia.